Bom, esse é o último vídeo que eu vou gravar hoje. Eu pretendo postar esses 3 vídeos em sequência, né? Um após o outro. Então, provavelmente esse aqui é o terceiro dia que você está vendo. Se você não viu os outros 2 vídeos, o primeiro sobre concentração e o segundo sobre foco, dá uma olhadinha, né? Provavelmente foi o vídeo que eu postei ontem e anteontem, respectivamente, né? O de foco ontem, o de concentração anteontem. Hoje eu quero falar sobre o motivo pelo qual hoje em dia parece que ninguém controla mais a própria mente. Por que parece uma coisa de outro mundo quando alguém consegue ser focado, articulado, não fica disperso o tempo inteiro, não fica com medo o tempo inteiro? Por que do nada, né, parece que as pessoas perderam o rumo da própria vida? Eu digo, no passado existiam várias formas de treinamento de foco que estavam já integradas à sociedade. E além disso, existia menos possibilidade de distração. Por exemplo, se você tivesse entediado, o máximo que você podia fazer era ver televisão. Você pode ver que isso começou, né, exatamente com o advento da televisão. A televisão ela já tem um poder dispersivo muito grande. Mas quando você desliga ela, acabou. A televisão não vai te mandar notificações, a televisão não vai fazer um barulhinho para você lembrar de ligá-la, a televisão não vai ativar um lembrete, a televisão não fica no seu bolso. Então pode ver que grande parte dessa incapacidade de foco e de concentração surge com o advento da televisão. Só que a coisa é rampante a partir da internet, principalmente a partir da internet de bolso, no smartphone. Por quê? Porque agora você tem a quantidade de dados absurda, uma quantidade de informações absurda num período curto de tempo. Isso é muito difícil do nosso cérebro processar, ele não foi feito para isso. Então a gente vai ficando cada vez mais ansioso com a quantidade de informações e a gente treina cada vez menos a concentração e o foco. Você pode ver, por exemplo, a prática da religião. Quando você vai e reza um terço, cara, ele é um profundo treinador de concentração e foco. Você tem que estar ali fazendo um exercício imaginativo, visualizando os mistérios, ao mesmo tempo em que você está rezando Ave Maria e Pai Nosso. Quando você lê a Bíblia, você tem que ler aquela Bíblia pensando o quê? Visualizando as cenas do Evangelho, né? Tentando visualizar com os olhos da mente tudo aquilo que está acontecendo. Não são meras palavras, aquilo tem um poder de vida eterna. E assim vai, né? Quando você vai na missa, são momentos em que você adquire certas posturas corporais específicas, num momento específico, você tem que esperar. Então a prática da religião, ela já vai dando uma internalização maior para você, você tem mais concentração e mais foco. Agora, hoje em dia, quantas pessoas praticam a religião? Leitura, o hábito da leitura. É impossível você ler sem foco. Se você ler sem foco... E hoje, eu estava lembrando, né, de uma coisa, que não foi hoje não, foi alguns dias atrás, teve um rapaz que estava me contando, né, que o pai dele tem uma enorme biblioteca em casa. E o pai dele conta que quando era mais novo, gostava muito de ler. Mas em determinado momento, quando ele perdeu o hábito da leitura, e ele não sabe identificar por que perdeu o hábito da leitura. E hoje em dia o pai dele só fica o dia inteiro no WhatsApp, recebendo notícia de política em grupo do Zap. Veja, as pessoas antigamente liam mais. Havia uma maior taxa de analfabetos na sociedade. Mas aqueles que liam, liam mesmo, né? As pessoas tinham o costume de ler jornal, as pessoas tinham o costume de ler livros, elas tinham livros em casa. Mesmo que fosse uma taxa de leitura, assim, comparada a outros países, né? A coisa... Você compara com países europeus, etc., ou os Estados Unidos no século XIX, que as pessoas falavam até, né, que havia uma verdadeira sociedade de aristocratas, que todo mundo tinha as obras completas de Shakespeare em casa. Mesmo que a gente compare com isso, assim, pô, o brasileiro lia muito mais. Hoje em dia, aquilo que já era ruim ficou pior. Então, a gente nota o seguinte, essa falta de leitura também, né, falta de leitura te causa uma falta de vocabulário. A falta de leitura te causa uma falta de capacidade de se expressar bem, uma falta de imaginário, você não consegue visualizar as coisas com clareza, te causa uma falta de capacidade de concentrar os seus olhos mesmo numa única coisa. Pode ver que tem gente que não consegue concentrar a visão, o sujeito fica olhando para tudo que é lado o tempo todo. A leitura ajuda a concentrar a visão. Prática de exercícios físicos. Antigamente quase todo mundo trabalhava indo para fora, né? Mesmo que o cara não fosse para academia, cara, ele trabalhava com alguma coisa braçal, ele estava ali na rua, né? Ele estava saindo, ele estava andando. Hoje em dia tudo se faz de carro, a maior parte dos trabalhos são burocráticos de escritório, né? Então você fica num ambiente controlado, com ar-condicionado o tempo inteiro, sem pegar sol, sem fazer uma atividade física, sem vivenciar o mundo real. E além do efeito disso sobre o corpo, ainda tem o efeito em termos vitamínicos também, né? Ou seja,
Como é que você tem vitamina D? A alimentação já está uma merda. Então você não tem vitamina D, você não tem B12, você tem um déficit vitamínico muito grande. A maior parte das pessoas hoje deveria suplementar a vitamina D e não suplementa. Vários dos efeitos que as pessoas falam, é depressão, é ansiedade. Não estou dizendo que não haja depressão e ansiedade, mas muita depressão e ansiedade por aí não é depressão e ansiedade. É problema de vitamina D e vitamina B12. A pessoa não está se alimentando direito. Déficit vitamínico causa vários efeitos assim. Então por que eu estou falando tudo isso? Estou expondo para você que há algo errado com a forma que a maior parte das pessoas estão vivendo hoje em dia. Há algo errado com a forma como a nossa vida está sendo conduzida hoje em dia. E veja, a decisão é sua, né? Você pode começar a querer ter um maior controle sobre a sua mente, sobre o seu cérebro, sobre o seu corpo como um todo, e com isso viver uma vida melhor ou não, né? Você também pode escolher continuar vivendo como a grande massa das pessoas. O problema é, como é que você faz massa? Não sei se você já fez pizza, pão, alguma coisa assim, mas como é que você faz a massa da pizza, a massa do pão? Você tem que pegar aqueles elementos ali da farinha. Primeiro de tudo, você vai pegar o trigo e vai moer o trigo, né? Você já compra moído hoje em dia, mas é assim que acontece. Primeiro pegam o trigo e moem para virar grãozinhos assim, bem pequenininhos. E depois que você pega aquilo que já está homogêneo, né, já é trigo, você mistura com água, você mistura com fermento. E você vai assim batendo, sabe? Você vai batendo, moldando, empurrando, etc. até ficar no formato que você quer. Quando há uma massificação com o ser humano, é a mesma coisa que acontece. Você pega o elemento humano, você moe esse elemento humano em primeiro lugar, e depois você vai e bate nele por tudo que é lado para que ele se amolde e fique exatamente como todos os outros, para que ele sirva a algum propósito que não é o dele. O propósito do trigo certamente não era virar massa de pão ou de pizza, mas é o que acontece. Ele não tem vontade própria, você tem. Então a escolha é sua. Você pode começar a tentar ter uma vida mais consciente, menos ansiosa e menos descontrolada, portanto, uma vida muito mais profunda, muito mais significativa, muito melhor, ou pode escolher continuar vivendo do jeito que você está vivendo, né? Contigo mesmo. Se você decide viver uma vida melhor nesse sentido, se você quer ter mais controle sobre a sua mente, sobre as suas emoções, sobre a sua cabeça, eu estou aqui para te ajudar, né? Esses 3 vídeos que eu postei nos últimos 3 dias foram uma tentativa de fazer isso, mas não serão o final, né? O meu canal aí já tem centenas de vídeos, terá mais ainda, voltados especificamente para o controle cerebral e emocional. E eu quero que você saiba, né, que eu estou aqui exatamente para te ajudar. Não só você que está estudando para um concurso ou vestibular, mas qualquer um que tenha como interesse ter uma vida mais digna, mais plena, mais verdadeira, mais humana, em suma. Tá bom? Um forte abraço para você, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.